Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 133, isso, 133ª aula da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E na aula de hoje, que aula fantástica também, aliás, essas últimas aulas têm sido lições mesmo para as nossas reflexões, para os nossos pensamentos, para as nossas elucubrações, raciocínios e compreensão profunda da doutrina espírita, do porquê sofremos, das causas das nossas dores, não é verdade? Tem sido realmente muito elucidativas essas aulas. Bom, na nossa aula de hoje, muito interessantíssima, veremos o caso do senhor Charles de Saint-G, rotulado aqui como um idiota. Aqui nós somos muito acostumados assim a usar os termos idiota, cretino, de maneira muito pejorativa, né? Ah, seu idiota, seu cretino. É preciso entender que o termo idiota, na sua acepção original, ele é utilizado para aquelas pessoas que têm demência mental, aquelas pessoas que têm nulidade de raciocínio, né, que não raciocinam, que não têm a consciência que nós temos, tá? Aquelas pessoas com patologias mentais, que fique bem claro isso, tá? Enfim, essa comunicação ocorreu, né, na Sociedade Espírita de Paris em 1860. Charles de Saint-G era um jovem idiota, com a idade de 13 anos, vivente e cujas faculdades intelectuais eram de tal nulidade que não conhecia os seus pais e podia tomar seu alimento com dificuldade. Havia nele parada completa de desenvolvimento de todo o sistema orgânico. Interessante, né? Interessante é que a primeira coisa a notar-se é que o Charles G, né? Charles de Saint-G estava encarnado, ele não havia desencarnado, tá? Então a sociedade faz uma pergunta ao seu mentor, né? O espírito São Luís. Quereis dizer-nos se podemos evocar o espírito dessa criança? A resposta: podeis evocá-lo como se evocasseis o espírito de um morto. Interessante, né? Então observe que o menino, a criança, então, o Charles Saint-G, não está morto. Aí a segunda pergunta que fazem a São Luís. Vossas respostas nos fariam supor que a evocação poderia ser feita a qualquer momento. E a resposta de São Luís: sim, a sua alma prende-se ao corpo por laços materiais, mas não por laços espirituais. Pode sempre ser desligado. Interessante, né? Essa resposta que São Luís dá já nos abre caminho para muito estudo. Ele está dizendo aqui que o espírito, né, da criança, Saint-G, né, Charles Saint-G, está ligado por laços materiais e não por laços espirituais. Muito interessante. Bom, eu não vou esmiuçar essa questão porque envolve conhecimento de perispírito, envolve... E não é bem esse o propósito já dessa nossa lição, tá? Bom, aí fizeram agora a evocação ao Charles de Saint-G, ao qual ele responde: sou um pobre espírito preso à terra como uma ave por uma pata. Próxima pergunta. Em vosso estado atual, como espírito, tendes a consciência de vossa nulidade nesse mundo? Resposta: certamente, sinto bem o meu cativeiro. Que doloroso, né? Você está preso num corpo sem poder falar, sem poder se expressar, sem poder aprender, sem poder interagir, enfim. Bom, próxima pergunta. Quando o vosso corpo dorme e que o vosso espírito se desliga, tendes as ideias tão lúcidas
como se estivesseis num estado normal? Resposta: quando o meu infeliz corpo repousa, estou um pouco mais livre para me elevar ao céu que aspiro. Próxima pergunta. Experimentais como espírito um sentimento penoso pelo vosso estado corporal? Resposta: sim, uma vez que é uma punição. Veja bem. Próxima pergunta. Qual era... aliás, lembrai-vos de vossa existência precedente? Resposta: oh, sim, ela foi a causa de meu exílio na presente. Olha já a consciência dele de que ele está sofrendo por consequência dos feitos, né, das ações da existência anterior. Qual era essa existência? Resposta: um jovem libertino sob Henri III. Né? Acho que ele está falando aqui, é o imperador, o rei Henrique III. Né? Não que, enfim. Aqui não deixa claro se ele foi o próprio Henrique III, ou se viveu sob o domínio, né, na época do Império, do Henrique III, enfim. Próxima pergunta, disseste que a vossa condição atual é uma punição. Não escolheste, pois? Não. Aliás, não deve ter, ele não deve ter sido o Henrique III, porque o Henrique III não foi, ele viveu muito, enfim. Essa questão nós não podemos chegar a nenhuma conclusão. Enfim, ele está dizendo aqui que ele não escolheu, né? Ele não escolheu essa condição. Próxima pergunta. Como a vossa existência atual pode servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade em que estáis, né? Resposta: ela não é nula para mim, diante de Deus que me impôs. Olha só que coisa interessante. Na verdade, essa nulidade ela pode até assemelhar-se ao esquecimento que temos do passado, né? Já tão debatido nas nossas aulas anteriores. Aqui só há um agravante, além dele, do espírito, né? Além do espírito não lembrar do passado, ele não tem nem ideia completa de si, ele não tem a lucidez do que está vivenciando agora. Né? Muito interessante, é uma pena maior ainda. Né? Bom, mas mesmo assim, em estado de espírito, é interessante que ele resigna-se um pouco e entende que para ele não é nula, né? Que foi Deus, foi a vontade de Deus, é o que isso significa. Observa já o estado espiritual já um pouco mais consciente, mais elevado, submetendo-se à vontade de Deus. Né? Muito interessante. Prevedes a duração da vossa existência atual? Resposta: não. Ainda há alguns anos e reentrarei em minha pátria. Então ele não tem noção disso. Né? Próxima pergunta. Desde a vossa precedente existência até a vossa encarnação atual, que fizestes como espírito? Resposta: foi porque eu era um espírito leviano que Deus me aprisionou. Né? Então aqui ele, consciente do papel errôneo que exerceu. Né? E aí, né, para nós outros que estamos aqui agora, que estamos fazendo das nossas vidas? Né? Estamos fazendo da vida. As consequências vêm, né? Não é verdade? Bom, no vosso estado de vigília, tendes consciência do que se passa ao vosso redor, e isto apesar da imperfeição dos vossos órgãos, ou seja, quando ele está acordado, né, no estado de vigília, apesar de que os órgãos não lhe concedem a capacidade da lucidez. A sociedade espírita está perguntando se ele tem consciência, noção do que se passa ao redor. A resposta: eu vejo, eu ouço, mas o meu corpo não compreende e nem vê nada. Claro, ele está na demência, né? O cérebro não processa devidamente as informações, ou seja, ele não tem a consciência. Né? Bom, podemos fazer coisa alguma que vos seja útil? E a resposta dá uma tristeza nessa resposta, né? Porque a sociedade pergunta, né? O Allan Kardec pergunta,
é possível fazer alguma coisa por você? Ele diz, nada, né? Dá uma sensação de impotência, né? Bom, aí faz uma pergunta a São Luís, né? Uma outra pergunta a São Luís. As preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia que para um espírito errante? Mais uma vez, eficácia das preces. E ouçam bem a resposta do Espírito São Luís. As preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição deste pobre espírito, não podem ser boas e agradáveis a Deus. Na posição deste. Aliás, desculpa, eu trunquei aqui, tá? Ó. As preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição deste pobre espírito, não podem servir-lhe para nada. Servir-lhe-ão mais tarde, porque Deus tê-las-á em conta. Ou seja, esse espírito tem que passar por isso. Independente das preces que se tenha feito, ele precisa passar por isso. Mas depois, como dizia Divaldo, né, depois dessa passada, sim, ele terá o usufruto dessas preces, do valor e das consequências das preces, com certeza. O fato é que é interessante, preces nunca são ruins, preces sempre são boas, preces sempre são um exercício de caridade que devemos exercer em todo santo dia. Bom, aqui tem depois segue-se uma nota do Allan Kardec. Esta evocação confirma o que sempre foi dito sobre os idiotas. A sua nulidade moral não se prende à nulidade do seu espírito, que, abstração feita dos órgãos, goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos não é senão um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. Ela não os aniquila. É o caso de um homem vigoroso cujos membros sejam comprimidos por laços, né? Interessante esse paralelo, né? O fato dos órgãos, né? O fato de o aparato físico estar danificado não impede as propriedades do espírito. O espírito continua com a sua mesma potência. Ele só não pode se manifestar. Porque para o espírito se manifestar na matéria, ele precisa dos órgãos físicos. E se os órgãos físicos não estão funcionando bem, o espírito não vai poder manifestar-se. E esse paralelo, nessa comparação, é como um homem forte, vigoroso, mas que está amarrado, né? Por correntes, por exemplo. Por mais vigoroso que ele seja, ele está imobilizado. Excelente comparação. Agora vem a instrução de um espírito sobre os idiotas e os cretinos, dadas à sociedade de Paris. Olha só o que esse espírito tem a dizer sobre essa questão. Os cretinos são seres punidos sobre a terra pelo mau uso que fizeram de poderosas faculdades. Sua alma está aprisionada num corpo cujos órgãos, impossibilitados, não podem exprimir os seus pensamentos. Esse mutismo moral e físico é uma das mais cruéis punições terrestres. Frequentemente ela é escolhida pelos espíritos arrependidos que querem resgatar as suas faltas. Essa prova não é estéril, porque o espírito não fica estacionário na sua prisão de carne. Seus olhos embrutecidos veem, esse cérebro deprimido concebe, mas nada se pode traduzir, nem pela palavra, nem pelo olhar, e salvo o movimento, estão moralmente no estado dos letárgicos e dos catalépticos, que veem e ouvem o que se passa ao seu redor, sem poder exprimi-lo, que veem e ouvem o que passa ao seu redor, sem poder exprimi-lo. Quando tendes um sonho, esses terríveis pesadelos, onde quereis fugir de um perigo e gritais para chamar socorro, ao passo que a vossa língua fica presa na boca e os vossos pés ao solo, sentis um instante o que o cretino sente, sempre paralisia do corpo ligado à vida do espírito. Muito interessante isso. Quando você tem esse sonho, eu já tive e tenho frequentemente esses sonhos, sabe, terríveis, e que você quer fugir, gritar, falar e não pode. Você fica em estado de terror, aterrorizado e não pode mexer um dedo, fica lá estático, sofrendo. É realmente
Horrível, terrível mesmo. Bom, quase todas as enfermidades têm, assim, sua razão de ser. Nada se faz sem causa. O que chamais a injustiça da sorte é a aplicação da mais alta justiça. Ou seja, nada é por acaso, né? Tudo é providencial. A loucura é também uma punição do abuso de altas faculdades. O louco tem duas personalidades, aquela que disparata e aquela que tem a consciência de seus atos, sem poder dirigi-los. Quanto aos cretinos, a vida contemplativa e isolada de sua alma, que não tem as distrações do corpo, pode estar tão agitada que as resistências mais complicadas para os acontecimentos, uns se revoltam contra o seu suplício voluntário, lamentam tê-lo escolhido e sentem um desejo furioso de retornar a uma outra vida, desejo que os faz esquecer a resignação à vida presente e o remorso da vida passada, do qual têm a consciência, porque os cretinos e os loucos sabem muito do que vós, aliás, sabem mais do que vós, e sob a sua impossibilidade física esconde-se uma força moral da qual não tendes nenhuma ideia. Olha que ideia profunda, né? Olha que dissertação profunda sobre a cretinice, ou seja, o estado de contemplação. A pessoa vive assim olhando para o nada, ela não reage, ela não sente. E os loucos, né, que possuem sim consciência do que fizeram, possuem sim consciência do que são, mas não podem fazer nada, porque o órgão físico não permite. Sabe do que eu me lembrei agora? É uma prisão sem muros. É uma prisão sem muros, da qual a pessoa tenta a todo esforço livrar-se, mas não consegue. E muitos, né, como esse espírito aqui diz, querem desistir, arrependem-se do que escolheram, ou praguejam por aquilo que lhes foi imposto. É realmente uma agonia. Portanto, prece, sabe? Prece. Se você conhece alguém nessa situação, prece por ele ou por ela, para que a alma dele vai receber essa prece, e talvez ele ganhe com isso um pouco mais de força, de energia para resistir. E o Espírito continua. Os atos de furor e de força moral, da qual não tendes nenhuma ideia, os atos de furor e de imbecilidade aos quais o seu corpo se entrega, são subjugados pelo ser, são julgados pelo ser interior, que os sofrem e que deles se envergonham. Assim, zombar deles, injuriá-los, maltratá-los mesmo como fazem algumas vezes, é aumentar seus sofrimentos, porque é fazê-los sentir mais duramente sua fraqueza e sua abjeção. E se o pudessem, acusariam de covarde aquele que agem desse modo, porque sabem que a sua vítima não pode defender-se. Quanta gente é má, né? Quanta gente tem preconceito, faz chacota, humilha, né? Humilha, faz graça, usa desses seres como se fossem para o seu divertimento, né? E olha só o que esse espírito está dizendo. Espiritualmente eles têm consciência do que estão passando e eles entendem, do ponto de vista espiritual, eles entendem os praguejos, as brincadeiras, os preconceitos que estão sendo desferidos para eles, sabe? É como se você visse uma pessoa sem braço, sem perna, com consciência sim, mas sem braço e sem perna, e fosse brincar com ele, fosse chamá-los de apelido, fosse... Que triste, né? Nos lembra o que o ser humano, como o ser humano é cruel, né? Como ele é capaz de maldades, né? Que triste mesmo. E ele não pode defender-se, né? O espírito aqui lembra, ele não pode defender-se. Bom, e essa instrução termina assim. O cretinismo não é uma lei de Deus e a ciência pode fazê-lo desaparecer, porque é o resultado material da ignorância, da miséria e da moralidade. Os novos meios de higiene que a ciência, tomada mais prática, colocou à disposição de todos, tendem a destruí-lo, sendo o progresso a condição expressa da humanidade. As provas impostas modificar-se-ão
e seguirão a marcha dos séculos. Tornar-se-ão todas morais. E quando a vossa terra, jovem ainda, houver cumprido todas as fases de sua existência, tornar-se-á uma morada de felicidade, como outros planetas mais avançados. Bom, Pierre, esse espírito, ele se identificou, é o Pierre Joti, pai do médium, olha só, pai do médium. E que interessante, né, a lucidez desse espírito, já aventando que a ciência vai desenvolver, sobretudo a medicina, e resolver muitos desses casos, como realmente acontecem nos dias de hoje. Hoje já há tratamento para muitos desses casos, para muitos desses males. E muito interessante esse espírito dizendo que no futuro realmente, a punição será moral, unicamente moral, e com certeza é a mais cruel, né? É a mais cruel de todas as punições. Né? Incrível, incrível mesmo, muito interessante. Bom, eu vou parar por aqui. Vou deixar dessa vez um dever de casa, tá? Vou deixar um dever de casa. Leiam, não deixem de ler, tá? Não deixem de ler esse texto que está no Céu e o Inferno, né? Na segunda parte, capítulo 8, é o item lá do Charles de Saint-G, idiota. Porque o que se segue agora é uma nota do Allan Kardec, é uma nota do próprio Allan Kardec. Eu não vou lê-la, porque é muito longa, e o conteúdo seria muito interessante, e esse é o dever de casa. Fica para você ler, leia essas considerações do Allan Kardec, que vale muito a pena, porque ele fala, primeiro, que nós precisamos, resumidamente, o recado, a mensagem que Allan Kardec deixa é que isso pode acontecer conosco, essa é a lição. Isso pode acontecer conosco se usarmos de maneira irresponsável e principalmente causando mal às nossas faculdades, seja elas quais forem, a visão, a audição, o poder mover-se, a inteligência. E quanto maior a inteligência, maior é a responsabilidade do uso dela, e sofreremos as consequências se não a usarmos corretamente. Então, Kardec fala sobre isso na nota dele. E aí ele lembra também, né, que ele fala sobre a justiça da reencarnação, né? Olha como a reencarnação realmente é a manifestação da justiça divina, pois muito do que fazemos podem escapar à justiça do homem, à justiça humana, que nem sequer prevê esse tipo de punição. Mas os ajustes com a justiça divina, estes nenhum de nós escapa, né? Como Jesus dizia, eis que de lá não sairás sem que tiverdes pago o último centil, até o último centavo. Isso é muito interessante, né? E depois ele fala também no mérito, né? No mérito de quem cuida, de quem recebe, né? Como filho ou como filha, uma criança dessa, né? O mérito de cercá-la de carinho, porque é esse o nosso trabalho, é essa a nossa obrigação. Se por acaso você for mãe, ou pai, ou tio, ou tia, enfim, se você for um tutor ou uma tutora de alguma criança desse tipo, a nossa obrigação é cercá-lo e cercá-la de carinho, de muito carinho, muita atenção, muito amor incondicional. É a nossa tarefa, né? Muito amor. Olha, eu vou ler só o finalzinho, porque é lindo demais. Kardec encerra a dissertação dele, o comentário dele, da seguinte forma: há mais mérito em cercar de cuidados afetuosos uma criança desfavorecida que aquela cujas qualidades oferecem uma compensação, né? Aquela criança, a criança tida como normal, né? Que responde a um sorriso, que retribui o carinho com outro carinho, que nos afaga. Todo mundo sabe que é gostoso mesmo esse afeto de uma criança, mas Kardec lembra, há mais mérito em encharcar de carinho essa criança que não vai responder com carinho a você. Ora, a caridade do coração, sendo uma das virtudes mais agradáveis a Deus, atrai sempre
a sua bênção sobre aqueles que a praticam. Este sentimento inato naquelas pessoas equivale a esta prece: obrigado, meu Deus, por nos dar como prova um ser fraco para sustentar e um aflito para consolar. Sem palavras, né? Sem palavras. Acho que eu me emocionei um pouco. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou sempre. Cuidem uns dos outros. Cuidem uns dos outros. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.